Olá, boa noite. Achei providencial pelo menos tentar documentar uma questão que para mim é o tipo de questão pertinente ao meu que deveria ser o meu trabalho. Eu vou tentar providenciar em tamanho mais ou menos real uma versão da descrição do problema. Então vocês podem dar uma olhada, tirar um screenshot da tela ou coisa parecida. Tá, e depois disso eu vou seguir segundo a descrição do problema. Eu tenho n igual a 8, m igual a 4. Isso ainda é um pouco confuso porque tá, então depois das próximas 7 linhas, né, n-1, então na verdade essa aresta não existe no grafo. Eu estou usando um Graph Editor e eu vou eliminar a aresta entre 4 e 8. No entanto, isso faz menos sentido ainda para mim, uma vez que isso faz com que o 8 fique isolado. Ok, nesse caso é mesmo um problema que vai exigir uma estrutura que conecte florestas, que é como a gente chama coleções de grafos desconexos. O nodo 8 representa um grafo com um nodo apenas. E agora eu entendo toda a descrição do problema. Eu tenho n igual a 8, depois as 7 linhas de baixo das strings representam as arestas. E mesmo assim eu cometi outro erro. A aresta que eu deveria ter deletado é a que corresponde aos valores 2 e 5 e não 4 e 8. Ok, então mais uma vez vamos fazer o download, trocar o nome, substituir o grafo. Ok, agora voltou a ser um problema certo. Então, teoricamente, de novo indo para a descrição do problema, Papai Noel escolhe duas crianças A e B que vão ser as primeiras a receber os presentes. No caminho entre as casas A e B, teoricamente estão todas as outras casas. Então, esse tipo de problema foi relacionado a uma coisa chamada Least Common Ancestor. E essa coisa existe em um dentre dois contextos: árvores
que não é o caso desse grafo, ou pode ser que sim, porque a raiz seria o nodo 4, mas nesse caso o significado do LCA é a distância desses dois nodos até a raiz, a intersecção do caminho entre eles até a raiz. Já com um grafo direcionado a cíclico, eu interpretaria uma aresta como sendo duas, uma na direção da ida e outra na direção da volta. E nesse caso, passar por cada aresta exatamente uma vez significaria passar uma vez pela aresta de ida e uma vez pela de volta. Nesse caso, quais são realmente as minhas opções de fazer toda a entrega, tá, antes de começar o caminho de volta? Eu posso passar primeiro por essa subárvore, ou pela casa número 2. Então essa parte é mandatória. Aí eu tenho uma variação, eu tenho as variações que começam visitando 2, e aí pode visitar 3, 5, 6 e 7, 3, 5, 7 e 6, 3, 6, 5 e 7, 3, 6, 7 e 5, né, esse é 6 fatorial, tá? Dá 24, vezes 2, porque eu posso sempre não vir para cá antes e só na volta passar por aqui. Eu também eu posso passar por aqui uma vez só na volta, porque eu não posso passar duas vezes pela aresta que liga o nodo 3 ao nodo 1. Então nesse caso eu tenho basicamente 48 maneiras de ir e voltar do nodo número 8 para o nodo número 4. O que eu preciso encontrar é o que, como eu disse, nós chamamos Least Common Ancestor. Então, quantos presentes diferentes ele vai ter que entregar entre as casas 2 e 5, 7 e 8, 7 e 7 e 6 e 7? Bom, vamos analisar o caso 2 e 5 e 7 e 8. Tá, aqui a viagem entre os nodos 2 e 5 custa 1, 2 e 3.
mas não é tão simples assim, porque se eu começar visitando o nodo número 3, eu preciso, antes de voltar ao nodo número 2, visitar os nodos 6 e 7, tornando o tamanho do caminho maior. E aí eu teria que entregar mais presentes. Ele quer um número mínimo de presentes, certo? Então, uma possível abordagem para resolver esse problema, em termos ainda de puramente algoritmos, seria primeiro calcular armazenar as distâncias percorridas em termos de arestas de peso 1 unitário num vetor. Segundo, não passar mais de uma vez pela mesma aresta. Terceiro, entender que eu preciso a melhor maneira de visitar as casas 2 e 5 é visitando primeiro a 6 e a 7. E depois visitando a 5, voltando da 5 para 3, da 3 para 1, da 1 indo para 2 e da 2 voltando para 1. Daí fechando o tour com o 4 e o 8. Ele teria que entregar de fato 4 presentes nesse caso, porque os 4 presentes são correspondentes às casas 1, 2, 3 e 5. Agora vamos usar o par 7 e 8 e tentar chegar à mesma resposta. Nós vamos tentar minimizar o número de presentes que nós vamos entregar até chegar aqui. Então, a questão é, se eu começasse do nodo 7, eu acho que de fato é isso, eu não preciso começar do 4 mesmo. No caminho entre a 2 e a 5, depende, no caminho entre a casa 2 e a 5, ele vai entregar todos os outros presentes. Tá, então no caso do 7 e do 8, ele precisa entregar os 4 presentes, um na casa 3, um na casa 1, um na casa 4, e a resposta final acaba sendo 4, porque ele precisa visitar
aquele subnodo que começa ali no 3 antes de passar pelo nodo 2. Tentemos entender por quê. Já que se ele entrega na casa número 2 por último e deixa a casa número 7 por último, a questão é, teoricamente eu já passei uma vez para chegar ao nodo número 7, já passei uma vez por nodos como o 3 e o 4. Então como determinar que eu já fiz a entrega em um deles e não no outro? Para a resposta C4 é forçoso que eu ignore os nodos 5 e 6 por alguma razão que não consigo identificar. A última linha que tem o para 6 e 7 muda a resposta para 3. Interessante, não pode ser algo que envolva 1 e 2 porque teria o 5 e o 7, né? Não, parece que seja 3, acho que só tem mesmo uma possibilidade, que é 3, 6 e 7. Mas nesse caso eu não consigo conceber como estaria correto a resposta 4 para 7 e 8. Enfim, basicamente esse é o tipo de coisa que eu aprendi a fazer na faculdade, que modéstia à parte eu faço bem feito,
e que eu considero ciência da computação, sem aqui tentar denegrir ou ofender o mérito de ninguém por isso. Eu acredito que esse problema se reduz a range minimal queries, e aí depois a questão passa a ser a interpretação correta de como o problema de intervalos se relaciona com cada grafo, com cada parte desse tour. Tá, e também ter certeza de que isso não está sendo interpretado como uma árvore enraizada e tal. Mas de fato, numa árvore enraizada, o significado de ALCA é bastante restrito e a única raiz possível aqui seria essa. Então não tem muito o que discutir. Essas são coisas que caracterizam tudo que é pedido nas descrições de trabalho, como capacidade criativa, de interpretação, de improvisação, etc, etc, etc. Soluções comerciais, a verdade é que eu não preciso de criatividade real, provavelmente. Além de quase óbvia, eu posso adaptar uma solução que já existe, muito provavelmente. E a parte mais criativa do trabalho vai ficar para o setor de pesquisa e desenvolvimento, se ficar, porque também não é prioridade da empresa. Mas eu me formei cientista e disso tenho muito orgulho. Agora, se eu vou ganhar meu dinheiro numa quitanda ou praticando meu ofício, isso talvez nem caiba a mim decidir.